Fala galera do Debate Bola FC, vai começar o Brasileirão, é isso aí, amanhã à noite começa o Brasileirão 2026, sem dúvida aí a competição mais importante envolvendo paranaenses, né? Temos o retorno de Curitiba e Atlético Paranaense para a Série A esse ano, né? Ambos subiram ano passado, o Curitiba vem com o título, você lembra bem, né? O Atlético com aquela retomada epopeica, né? Se é que essa palavra existe, no segundo turno, mas conseguiu aí a classificação. E vamos falar um pouquinho da primeira rodada, todos os jogos começam amanhã, transmissão, vamos falar principalmente de Curitiba e Atlético, como chegam as duas equipes, quais são as pretensões delas para a temporada. Ambas as equipes aí com muitas reformulações, vamos falar quem saiu, vamos falar de quem chegou também, provável escalação, então fique ligado, depois da vinheta vamos falar de Brasileirão 2026. Isso aí, galera. Vamos falar de Brasileirão, então. Mas antes, se você ainda não deixou o seu like aí, deixa o like para não esquecer depois. Se não está inscrito, se inscreve, compartilha com os amigos. Vamos levar esse vídeo para o máximo de torcedores que a gente conseguir, beleza? Então, eu falando, o Brasileirão começa hoje, primeira rodada, e quem abre o Brasileirão esse ano é justamente Atlético e Curitiba, né? Curitiba contra o Bragantino no Couto Pereira às 19 horas, amanhã, quarta-feira, às 19 horas, abre o Campeonato Brasileiro 2026 da Série A, principal divisão, principal competição nacional, né, de clubes. Também no mesmo horário, o Atlético Paranaense vai ao Beira-Rio enfrentar o Internacional. Então, esses dois jogos, principalmente, nós vamos falar nesse vídeo aqui. Completando a rodada, também às 19 horas, em Minas Gerais, Atlético Mineiro e Palmeiras. No Barradão, Vitória e Remo. Né? 19h30 no Maracanã, Fluminense e Grêmio. 20 horas, Corinthians e Bahia na Vila Belmiro. Arena Condá, teremos Chapecoense e Santos às 21h30, fechando aí a primeira noite de jogos da Série B, teremos o São Paulo e Flamengo no Murumbis. E completando a rodada amanhã, Mirassol e Vasco no Maião, às 20 horas, e às 21h30 no Newton Santos, Botafogo e Cruzeiro. Mas vamos falar de coisa séria, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Curitiba. Como chega o Curitiba? O Curitiba que foi campeão brasileiro da Série B no ano passado, né? Com o Mozart, trocou a comissão técnica, não conseguiu chegar a um acordo financeiro, né? Infelizmente para nós. Mas vem com o Fernando Seabra, que começou bem, tem uma campanha aí razoável, né? Pensando assim em termos de grupo novo, muitas chegadas, muitas saídas, ao todo foram 10 contratações e 14 dispensas, né? Tu tem aí praticamente um terço do teu grupo, quase 50% aí do teu grupo de trabalho alterado, mais a comissão técnica, tem um tempo para o pessoal aprender a entender o novo jeito de jogar. Então acho que o começo do Curitiba na temporada não é ruim e ganhou o clássico, né? Ganhou o clássico contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, então vem embalado, né? Falando em reforços e saídas, vamos começar aqui pelas saídas, né? Foram ao todo 14 rescisões ou fins de contrato, né? Que enfim, deixaram o clube. Os laterais Alex Silva, Zeca, os zagueiros Guilherme Aquino, Matias Fráquia, os volantes Giovanni e Felipe Machado, os meias Carlos de Pena e praticamente todos os atacantes, né? Cleiton de la Torre, Everaldo, Gustavo Coutinho, Yuri Castilho, Nicolas Careca e Juan Cis. Não vão deixar saudade, né, gente? Vamos combinar aqui, nenhuma dessas saídas aí vai deixar saudade. Para a temporada atual, além das renovações, né, com o goleiro Gabriel Leite, com os zagueiros Michael e Rodrigo Moledo, o volante Wallison e os meio-campistas Josué e Seba Gomes, Curitiba contratou 10 novos jogadores, 10 novos nomes, né? Então temos aí o lateral Tinga, gostei dele, tá? As primeiras partidas dele foram muito boas. O zagueiro Thiago Santos, um veterano, já com bastante rodagem por grandes clubes, né? Disputou o Mundial de Clubes pelo Fluminense no ano passado, foi campeão Libertadores pelo Fluminense, passou por Grêmio também, Palmeiras, né? Por onde ele passou, levantou canecos, né? A contratação dos volantes Fernando Sobral, que ainda está devendo, não gostei muito das atuações dele até agora, ainda foi expulso no último jogo ali, um lance bobeira. O William Oliveira, que eu gostei, tá? O William Oliveira tem feito boas partidas.
Os meias Gustavo e Joaquim Lavega, gostei principalmente do Lavega, tá? Ele tá listado aqui como meia, mas ele é mais ponta, né? Mais atacante, gostei bastante dele, é um jogador jovem, veio do Fluminense, acho que tem grande chance de dar certo. E para o ataque, o Curitiba trouxe Breno Lopes, que jogou poucos minutos, né? Não dá para avaliar ainda. Fabinho, que tem entrado em alguns jogos já do Campeonato Paranaense, também muito pouco minutagem. Keno, que chegou à última contratação, não chegou a jogar ainda. E Pedro Rocha. Pedro Rocha, que já até fez gol, jogou algumas partidas aí, vai ser uma referência, né? E Pedro Rocha e Breno Lopes vão ser nossos 9 de referência, né? Então, o time do Curitiba bastante modificado em relação ao ano passado, né? E ele deve vir a campo aqui para a estreia. Estou pegando informação aqui no ge.com. Deve vir a campo com Pedro Morisco no gol, Tinga, Maicon, Jaci e Bruno Melo na zaga, que é basicamente, né, com exceção do Tinga aí, que é a contratação nova, basicamente a defesa do ano passado. Meio campo com William Oliveira, Seba Gomes e Josué, também, né, com exceção do William Oliveira, o resto é base do ano passado. O ataque com Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha. O ataque sim bastante modificado, manteve só Lucas Ronier. Minha expectativa para esse jogo é que o Curitiba possa fazer uma boa partida e fazer vitória, né? Fazer vitória contra o Bragantino, é importantíssimo largar com esses 3 pontos. Fundamental aí para a nossa campanha. Essas primeiras rodadas vão definir se o Curitiba vai de fato seguir o que a maior parte da imprensa está divulgando aí, né? De que vai disputar só o rebaixamento, ou se ele vai tentar alçar voos maiores. Eu particularmente acho que o time do Curitiba tem condições sim de brigar mais no meio da tabela para uma vaga na Sul-Americana do ano que vem. O que você acha? Deixa um comentário aí. E deixa também o like se você não deixou ainda, beleza? Vamos falar agora de Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense manteve a comissão técnica, né? Manteve o Odair Hellmann e toda aquela turma que buscou o acesso, um segundo turno impecável, né? Conseguiu 14 vitórias em 16 jogos, quando todo mundo já dava o Atlético como fora da Série A, né? Como mais um ano na Série B. Buscou aí uma recuperação espetacular no segundo turno, quase mágica, né? O segundo turno do Atlético Paranaense. Buscou o acesso, buscou o vice-campeonato, né? Subiu em segundo lugar, perdendo aí apenas para o seu rival, né? O Curitiba, que acabou sendo campeão. Para esse ano, bastante reformulação também, apesar de ter mantido a comissão técnica, tentando achar aqui a lista. Também no ge.com, aqui, acho que está aqui. Foram 9 jogadores que não renovaram, né, que saíram do clube, ou por rescisão ou por não renovação. Os zagueiros Tobias Gamarra, o lateral esquerdo Fernando, o volante Elan Ricardo, os meias o meia Juliano e os atacantes Kevin Velasco, Dijório, Allan Kardec e Teves. Não vão fazer falta. Acho que desses aqui, a maioria já nem vinha jogando, mas nenhum deles vai fazer falta nenhuma para o Curitiba, aliás, para o Atlético, né? Nenhum deles vai fazer falta nenhuma para o Atlético. Vamos combinar que nem na Série B eles estavam conseguindo performar, então não tem condições, né? As contratações, a torcida está bem incomodada com isso, inclusive, né? Foram poucas contratações até agora. Ao todo são apenas 6 reforços, né? O lateral direito Gilberto, que já tem feito algumas partidas, aí vem por empréstimo do Palmeiras. Os volantes Luiz Gustavo, ex-São Paulo, Jadson, ex-Juventude, e Alejandro Garcia, ex-Once Caldas. Também meia-campista Juan Portilla, não sei, ex-Tajeres. Também, desses aqui, eu acho que só o Gilberto jogou até agora, né? Os outros eu não vi em campo ainda. Mas também o Atlético Paranaense fez uma opção aí meio diferente, digamos assim, dos demais times do brasileiro. Eles jogaram só o Clássico Atletiba, ainda perderam, né? Então o resto do ano foi tudo com o time de aspirantes, né? E um ou outro reserva aí que talvez não seja aproveitado no grupo principal que jogou o Paranaense. Então a gente não sabe ao certo, está bem difícil saber ao certo como é que chega o Atlético Paranaense. É uma surpresa para nós. Aí o Odair escondeu bem o time, escondeu bem os treinamentos e tudo mais, né? Então desses caras aqui todos eu vi Gilberto só jogando e jogando num time aspirante, então não dá muito para avaliar. Os outros já estão treinando, mas não vi jogar ainda. E o atacante Cetré do Estudiantes, o Estudiantes fechou recente, acho que se eu não me engano foi ontem ou hoje que anunciaram a contratação oficialmente. Também nem chegou ainda, não começou ainda a trabalhar com o grupo.
Time base, então, segundo aqui o GE.com, com Santos no gol, Benavides, Teran e Arthur Dias, um trio de zaga, Mendoza, Filipinho, Jadson e Zapelli no meio campo, e no ataque Julimar e Viveiro. Tá faltando gente aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O GE.com escalou o Atlético com 10 só, cara. Que beleza! Que beleza! Escalou só com 10. Mas eu acho que aqui no meio campo eles devem ter esquecido de pôr o Luiz Gustavo, tá? Vamos de novo aqui. Vamos com o Santos, né? No gol, certeza que é ele. Trio de zaga Benavides, Teran, Arthur Dias. O meio campo deve vir com Mendoza, Filipinho, Luiz Gustavo, esse por minha conta, né? Jadson, Zapelli e no ataque Julimar e Viveiros, o ataque que tem sido aí o principal preocupação da torcida, né? Já que tivemos muitas saídas, nenhuma chegada. E os guris da base, né? Devem entrar no segundo tempo, Chiquete, Bruninho aí, que vem fazendo bastante gol no Paranaense, devem entrar no segundo tempo. Vamos ver o que temos aí. Eu acredito que o Atlético Paranaense ele chega pro Brasileirão um passo atrás do Curitiba, por conta dessa estratégia aí que a gente não sabe que resultado vai ter, né? É uma surpresa para nós, mas estranho, né? Jogou só uma partida, o time principal vai jogar a sua segunda partida já agora contra o Internacional, fora de casa. O Internacional que vem embalado, vem de uma goleada no Clássico aí. Então, é um jogo que vai ser bem difícil e é aquilo que eu falei, mesma coisa que eu falei pro Curitiba, né? As primeiras rodadas vão definir aonde que o Atlético vai lutar. Será que vai lutar só contra o rebaixamento, como a maior parte da imprensa vem falando aí? Ou será que não? Ou será que vai jogar lá em cima, vai tentar também uma vaga de Sul-Americana, quem sabe até briscar uma Libertadores? Só o tempo dirá. Deixe seu comentário, fala aí, eu quero ouvir o que você acha de Atlético e Curitiba, quais são as pretensões deles para a competição, beleza? Eu acho que ambos vão jogar primeiro pelos 45 pontos, mas com grande chance de beliscar uma vaguinha na Sul-Americana. Deixe seu like, deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!